Bom dia! Nós iniciamos nesse momento a defesa do nosso trabalho de pesquisa, nossos cumprimentos à banca e à nossa orientadora. Meu nome é Camila, eu estou aqui com o meu colega Mike, e o tema do nosso trabalho é Contos de Fadas como recurso lúdico na educação infantil. Bom, nós pretendemos com esse trabalho chamar a atenção para os benefícios do uso do conto de fada como recurso lúdico na educação infantil, assim como impulsionar a valorização e o uso da literatura infantil como a ludicidade. Buscamos também conscientizar sobre os benefícios e a importância de integrar o lúdico à educação infantil, enfatizando o elemento essencial nesse cenário. O referido estudo contou com pesquisa bibliográfica, uma vez que buscamos como fonte de pesquisa livros, revistas, internet, entre outros. Foram citados diversos autores e também a BNCC. Bom, como questões norteadoras, nós elegemos a contribuição do lúdico para a formação do sujeito, o uso da ludicidade na educação infantil, a proposta da BNCC quanto ao uso do lúdico e os contos de fadas utilizados como ferramenta lúdica, a origem desses contos e os benefícios na sua utilização na educação infantil. Nosso colega Mike vai dar uma palavrinha aqui sobre o sujeito, o lúdico e a formação do sujeito. Sim. Não é possível identificar ao certo quando se percebeu a ludicidade nos homens. A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não existe no dicionário da língua portuguesa, nem tampouco em outras línguas, como inglês, francês, alemão, espanhol, ou até mesmo italiano. Ao estudar o fundo do que se trata o lúdico, compreendemos que a ludicidade está presente durante todo o processo de formação do sujeito, presentes em todas as partes de sua vida. A ludicidade é integrada à vida do sujeito e deixa de ser apenas uma manifestação para ser uma tendência natural do ser humano. Desde os primeiros anos de vida da criança, são construídas e desenvolvidas relações com as pessoas e com os meios que o cercam. O sujeito constrói relação a partir de sua interação com o meio. Com isso, seu comportamento emocional, individualização do próprio corpo, formação de consciência de si, são processos paralelos e que complementam o desenvolvimento da criança. Ao brincar, a criança expressa o poder de explorar o mundo, dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura. Para compreendê-la e expressar por meio de variadas linguagens, mas é no plano de imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar, aprender e desenvolver. As crianças têm a capacidade de lidar com complexas dificuldades psicológicas através do brincar. Elas procuram integrar experiências de dor, medo e perda. Lutam com conceitos de bom e mal. O triunfo do bem sobre o mal, dos heróis protegendo as vítimas inocentes, por exemplo, é um tema na brincadeira das crianças. A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, não apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual da criança em si. Tá? Nós podemos perceber que a brincadeira aflora nos indivíduos seus sentimentos e comportamentos mais profundos. De forma espontânea, o sujeito se permite relevar. Assim, o lúdico, mais uma vez, se mostra uma ferramenta imprescindível para a formação do sujeito. Nesse contexto, a gente pode perceber que a brincadeira tem uma maior relevância na construção do ser humano. Portanto, como apresentado a seguir, a presente pesquisa buscou aportar a importância da ludicidade na educação infantil. Bom, tratando então sobre o lúdico na educação infantil, o trabalho pedagógico na educação infantil deve respeitar a criança quanto aos seus direitos e especificidades. Isso é a sua essência lúdica. A sua constante curiosidade, o seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social, a sua dependência e a necessidade de ajuda do cuidado do seu corpo
e com a sua alimentação, os seus pertences, etc. Engloba tudo. A educação infantil é a base para a criança. Brincar faz parte da vida da criança, tanto em casa ou na escola. O brincar planejado pode auxiliar o professor a aplicar conteúdos com uma nova metodologia, utilizando o brincar no desenvolvimento de habilidades do educando. As práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas. Pode-se destacar conhecimento de si e do mundo, por meio das experiências sensoriais, expressivas, corporais, para o movimento, para a movimentação, expressando a individualidade e o respeito pelos ritmos, desejos da criança, ou seja, estimular as atividades sensoriais, como explorar todas as texturas, cores, sabores, odores e sons. Para que a prática da brincadeira se torne uma realidade na escola, é preciso mudar a visão dos estabelecimentos de ensino. Isso demanda uma transformação que necessita de um corpo docente capacitado e adequadamente instruído para refletir e alterar as suas práticas. Envolve, portanto, uma mudança de postura e disposição para muito trabalho. As escolas e as bibliotecas infantis e públicas têm investimento tradicional na hora do conto. E para resgatar essas narrativas, muitos professores e educadores estão se interessando pela velha arte de contar histórias, a qual, nos últimos anos, vem conhecendo um verdadeiro renascimento. Através dessas experiências, os alunos conseguem desenvolver todo o seu cognitivo e é importante ressaltar que cada criança tem o seu ritmo, mas a imersão nas diferentes linguagens e o domínio dos gêneros, formas, expressões, gestual, verbal, plástica, dramática, tudo isso contribui para a formação concreta e global do aluno. As aulas da educação infantil, em geral, devem priorizar a participação do aluno como experiências lúdicas e afetivas, de onde se pode concluir que a intensificação dessa interação por procedimentos didáticos e adequados leva o aluno a uma maior compreensão da realidade. Enfim, brincar é uma necessidade no desenvolvimento do crescimento das crianças. As atividades lúdicas auxiliam o sujeito no seu desenvolvimento social, físico, afetivo e intelectual. Entende-se, portanto, que buscando ampliar as perspectivas de desenvolvimento da criança, os autores da BNCC implementaram, como veremos a seguir, a ludicidade como um dos carros-chefes na referida lei. O lúdico junto à BNCC. Com o entendimento que a fase da educação infantil é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, proporcionar aulas atrativas e interessantes para as crianças é um dos grandes desafios dos professores. Sabendo que os docentes têm como referência para realizar seu planejamento a BNCC. Então, nós devemos nos atentar no que se propõe esse documento. Seguindo as diretrizes da BNCC, o sujeito histórico e de direito, que nas interações, relações práticas cotidianas que a vivência constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Tá? Assim, é possível ressaltar a criança como um sujeito com o direito e dever de frequentar a escola, assim como a instituição escolar deve proporcionar à criança a educação de qualidade, atendendo às suas necessidades de modo a promover o desenvolvimento integral da criança, ampliando seus conhecimentos e possibilitando a vivência de experiências essenciais para a sua formação. A educação infantil, ela precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar, explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades. Assim, a instituição escolar está criando oportunidade para que as crianças ampliem seu conhecimento no mundo,
físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano, tá? Diante do exposto até aqui, nós podemos dizer que, de acordo com a BNCC, no texto, para o processo de alfabetização, é recomendado a utilização do lúdico no processo da alfabetização junto ao planejamento, tá? Com as recomendações da BNCC em usar amplamente a ludicidade, para o bom desempenho da educação infantil, a presente pesquisa inicia aqui um estudo breve, tá? De como o conto de fadas é importante na vida do aluno. Bom, a origem dos contos de fadas. Segundo Coelho, os contos de fadas se originaram da antiga civilização celta. Os contos de fadas tão familiares foram passados de geração em geração por servidores analfabetos que sentavam à beira aí da fogueira à noite e contavam histórias. Era um entretenimento da época. De maneira mais ampla, é possível inferir que os contos de fadas nasceram da oralidade transmitida de geração em geração. Bom, reconhecidos na cultura da humanidade desde os tempos remotos, os contos de fadas permanecem na atualidade como narrativa que envolvem a intimidade do leitor. São narrativas míticas, fábulas, lendas e, em comum, elas têm o fato de constituírem uma narrativa escrita ou falada, na qual a maioria dos personagens possui uma natureza ao mesmo tempo humana e sobre-humana, agindo em acontecimentos em um meio ao mesmo tempo real e supra-real, numa fusão de todos os sentimentos e todas as possibilidades, é uma fantasia. Bom, é nesse momento que a história começa a ter uma mudança, com a ação de Perrault e os irmãos Grimm. Nós tivemos aí uma mudança sensível quanto à narrativa dos contos de fadas, que deixaram de ser histórias contadas com muita veracidade e, digamos assim, com um aspecto real, e passou a ser mais fantasioso, tendo narrativas mais leves e formas de se contar de maneira que fosse mais fantasiosa e não tão real. Deve-se a Perrault, com a sua moral no final das histórias, a crença do valor instrutivo nos contos de fadas, que, na verdade, tem como atrativo maior o apelo permanente, né? O poder de encantamento e a possibilidade de auxiliar a criança a lidar com seus conflitos internos. Vamos ver um pouquinho, então, sobre os benefícios dos contos de fadas na educação infantil. Segundo Beth-Helen, os contos têm uma profundidade muito maior do que qualquer outros materiais literários. Inicia-se por fortes pressões vividas pelos personagens e oferecem soluções para que essas pressões, fatos que podem facilmente ser relacionados com situações da vivência da criança, ainda apresentam benefícios daqueles que guiam-se pelos bons princípios, tá? O autor ainda ressalta que as fantasias que a criança tece acerca da história lhe permite familiarizar-se com os personagens e sua maneira de responder às pressões, desafios, conflitos e frustrações, o que possibilita que esse leitor aproxime-se da familiarização com suas próprias reações, dando uma direção mais adequada às suas experiências com o mundo. De acordo com Beth-Helen, o conto de fadas é o espelho onde podemos nos reconhecer com problemas e propostas, tá? De soluções que só podem ser elaboradas na imaginação. Esclarece inconscientemente os processos e conflitos internos do sujeito, vivência de forma simbólica e impessoal, para que tenham a oportunidade de visualizar seus conflitos como observador, auxiliando dessa forma nas resoluções e promovendo o amadurecimento emocional e cognitivo. A história de fadas, em relação ao leitor, expressa um conflito interno, de maneira simbólica, e lhe propõe soluções para que esse conflito, oferecendo também a esperança de um final feliz, que, na verdade, retrata um novo começo bem-sucedido da nova fase. Isso se deve à sua trajetória, permanecendo na tradição oral
como uma história que, ao longo dos séculos, agregou sentidos e símbolos até chegar numa concordância geral. Os contos de fadas comporificam fenômenos psicológicos íntimos de forma simbólica. Por meio da mediação do adulto, é possível provocar a imaginação da criança, pois o impacto de um conto de fadas na vida da criança é, segundo Held, mais intenso e durável na sua apresentação, se a sua apresentação for realizada em um clima mais livre, mais leve, pois sua compreensão seria emocional, auxiliando assim a essa criança a entender-se a si própria. Dessa forma, o conto tem em si uma função pedagógica na medida em que responde às principais questões desse leitor sobre a vida. Nesse caso, a escola tem um papel fundamental no sentido de envolver a criança no universo do conto de fadas, no sentido de auxiliar a sua formação. Bom, com o nosso trabalho, então, nós podemos considerar que o lúdico realmente é extremamente necessário para o aprendizado, pois é através do conceito lúdico que a criança fará as suas abstrações, né? Ou seja, o lúdico influencia positivamente a formação da identidade daquela criança, da autonomia, do convívio social, da atenção, a memória, a criatividade, dentre outros. E os clássicos infantis, ressaltando os contos de fadas, são materiais muito preciosos. Esses contos, desde os primórdios, tiveram a função de distrair, instruir, fazer com que a fantasia desperte em seus leitores, principalmente a criança, diversos sentimentos. E o trabalho apresentado alcançou, então, dessa forma, os objetivos propostos, pois mostrou a importância da literatura infantil, ressaltou os contos de fadas como um benefício ao imaginário e ao desenvolvimento geral da criança. Dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso trabalho. Agradeço à banca pelo seu tempo e pela sua atenção.